povo! Então, sextamos mais uma vez, hoje é sexta-feira e eu quero saber qual é a programação da sexta de vocês, entendeu? Eu tô pensando aqui qual vai ser o meu rolê de hoje. Tô pensando se eu vou passar na sala vendo filme ou se eu vou pra varandinha, vou me arrumar pra ir pra varandinha. E aí, qual vai ser o rolê de vocês? Vai ser cama, Netflix ou vai ser vigiar a vida dos vizinhos na varanda? Qual vai ser? Agora meus rolês só estão sendo esses, gente. Eu tenho que escolher direito, entendeu? Vamos lá, galera. Vamos pro livro de História, página 20, para dar continuidade aí no que a gente vem falando. Na última aula de História, nós falamos sobre um Brasil sem cidades. Como era quando os brasileiros chegaram, os portugueses chegaram aqui e encontraram os índios, né? Que era a cultura deles, a moradia deles era bem diferente. Então, nós vamos ler aí página 20, página 21, para dar continuidade, ok? Vamos lá. O nascimento dos povoados. Durante o período pré-colonial, nos 30 primeiros anos após o descobrimento, portugueses e indígenas derrubavam pau-brasil e transportavam as imensas toras para os navios, que saíam carregados para Portugal. Quando o pau-brasil acabava, abandonavam o acampamento e seguiam em busca de novas árvores. Então, gente, lembra que o Pero Vaz Caminha fez uma carta para o rei falando das riquezas do Brasil? Bom, as riquezas do Brasil eram as riquezas naturais, tá? E o pau-brasil era uma madeira que ele soltava uma coloração avermelhada que era muito bonita. E lá em Portugal eles gostavam muito dessa cor, mas era algo muito raro. Então eles exportavam essa madeira e se ganhava muito dinheiro com o pau-brasil, tá? Apesar de não terem formado nenhum povoado, foram os portugueses os primeiros exploradores que estabeleceram contato com os indígenas. Muitos deles passaram a viver com mulheres indígenas e adotaram alguns costumes desses povos. Tiveram filhos mestiços, meio portugueses e meio indígenas, aos quais chamavam de mamelucos. Então, filhos de português com índios eram chamados de mamelucos, ok? Por muito tempo, os portugueses não conseguiram assegurar a posse das terras do Brasil. Chegavam ao litoral caravelas de franceses e espanhóis em busca de pau-brasil, jacarandás e outras madeiras de lei e levavam ainda animais de boa pele, papagaios, araras e pimenta de cheiro. Com medo de perder as terras brasileiras, o governo português decidiu fixar as pessoas em povoados, garantindo assim a posse da terra. As primeiras povoações surgiram, portanto, para garantir a defesa do território. Então vieram os portugueses e começaram a criar povoados lá, principalmente para garantir o território. Porque senão podia chegar um francês e falar assim, não tem ninguém aqui. Ninguém, porque eles achavam que o índio não era dono, né, da terra. E aí os portugueses fizeram isso para garantir a posse da terra deles. Vamos lá. As terras conquistadas passaram por várias formas de ocupação. Algumas pessoas vieram para o Brasil porque o rei lhes deu grandes áreas de terras para administrar. Porque as pessoas não queriam muito vir para o Brasil. Moravam em Portugal, tinha tudo. Eu não vou para o Brasil, não. E aí o rei começou a dar terras para pessoas, né? Pessoas que às vezes não tinham grandes terras e falavam, fica lá e vai cuidando, vai administrando para mim. Outros vieram porque eram condenados em Portugal ou eram presos políticos obrigados a viver longe do país de origem. Então, tinha alguns políticos ou presos que eram exilados de Portugal, não podiam viver em Portugal e vieram para o Brasil. Talvez por isso que a nossa política seja um pouco complicada hoje, né? Que vinham logo as pessoas que não poderiam mais governar em Portugal. Que coisa, não? Vamos para a página 21. Pausa para beber água porque eu estou falando sem parar e minha garganta está doendo. Aos poucos, os portugueses começaram a povoar o litoral do Brasil, que é aquela parte da praia lá. As primeiras vilas construídas tinham poucas casas, feitas de forma bem simples, com madeira das árvores locais, de barro ou bambu e cobertas com sapê. As ruas não eram pavimentadas nem organizadas. Na maioria das vezes existia uma praça e uma igreja no centro da vila. Então existia uma praça, uma igreja ali no centro, mas as ruas não eram calçadas, não eram pavimentadas e as casas eram feitas muitas vezes com o material que eles tinham lá. Então era de barro, de bambu, ok? De sapê. Considerava-se vila quando o povoado passava a ter um pelourinho e uma câmara municipal. Então a gente vai ler aqui, o que é pelourinho e o que é uma câmara municipal, tá?
O pelourinho era uma coluna de pedra ou madeira construída na praça principal de uma localidade, o que significava a existência de autoridade constituída na povoação. Era o símbolo da elevação de um povoado à categoria de vila e sede municipal. Além disso, como muitos povoados não tinham cadeia, utilizava-se o pelourinho como local de punição, amarrando nele os condenados para serem açoitados. Eita! Gente, então, quando um povoado já tinha estrutura suficiente para virar uma vila, que era algo maior que o povoado, fazia-se um pelourinho e assim as pessoas sabiam que ela foi elevada à vila, né? E como também não tinha prisão, a punição das pessoas era ser amarrada lá e chicoteados. E aí, dependendo do crime que ela cometeu, tinha a sentença de quantas chicotadas elas iam levar, qual ia ser o tamanho da punição delas. Complicado, né? Imagina, Deus me livre. Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, que nós temos até hoje, se reuniam os vereadores eleitos entre os homens mais influentes da localidade. Eram eles que tomavam as decisões mais importantes para a vila e ajudavam a fiscalizar para que as leis fossem cumpridas pela população. Então, antigamente, a Câmara Municipal era toda voltada para as pessoas com mais poder. Por quê? Não era aberta ao povo essa votação. Só votava, só escolhia quem tinha alguma influência naquela vila, influência financeira, econômica, tá? E os vereadores, eles estavam ali para fiscalizar se as pessoas estavam cumprindo as leis, que foram feitas para quem? Para favorecer os ricos. Por isso que hoje o voto é uma coisa muito importante, porque deve ser ao contrário hoje em dia. As pessoas devem votar nos seus vereadores e eles devem se preocupar para saber se o povo está sendo atendido pelas leis, né? Não só a população está cumprindo, mas também o Estado está cumprindo com as leis dele que favorecem a população. E muitas vezes a gente não dá muita importância para isso, mas alguém já lutou para que a gente chegasse aonde a gente está hoje, que antigamente a gente não tinha nem o direito de votar, tá? No início da colonização brasileira, poucas vilas e cidades foram fundadas pelos portugueses. As que foram fundadas estavam perto do mar, para exportar os produtos extraídos do Brasil, ou para facilitar a volta de Portugal, se fosse necessário. Nesse período, as vilas e cidades dependiam do porto e por eles enviavam produtos como pau-brasil, açúcar e algodão para a Europa. Também recebiam produtos vindos da Europa, como vinho, tecidos e algumas ferramentas. Nessa época, também foram construídos fortes para proteger o Brasil dos invasores. Esses fortes são encontrados em vários lugares do litoral brasileiro. Então, fortes são aqueles faróis, sabe? Tem os fortes ali que... Eu vou botar foto de um forte aqui, tá? Para vocês visualizarem melhor. Então, esses fortes, eles foram construídos para proteger o Brasil dos invasores, porque o barco precisava atracar lá. E assim eles decidiam quem podia subir e quem não podia para poder pisar no território brasileiro, tá bom? Então, galera, baseado nisso que nós estudamos até aqui, vocês vão responder a página 22 e a página 23 de História, tá? Quais são as perguntas? De acordo com o texto, que atividades os portugueses desenvolveram no período pré-colonial, antes da formação dos primeiros povoados? O que os portugueses faziam aqui? O que eles vinham pegar aqui? O que eles iam extrair aqui? Ok? Como eram chamados os filhos mestiços de portugueses com indígenas? Tudo isso está lá no texto. Que outros povos vieram explorar as terras brasileiras? O que eles levavam aqui? Além dos portugueses, o texto também fala que outros povos vinham para cá, atrás das nossas especiarias, das nossas coisas. 4. Qual foi a estratégia do governo português para garantir a posse das terras brasileiras? Quando eles viram que essas pessoas estavam vindo para cá, que estava chegando gente de todos os lugares, eles tiveram uma ideia. Qual foi essa ideia? O que eles fizeram? A tia explicou e tá lá no texto também, tá? 5. Como eram organizadas as primeiras vilas construídas no Brasil? Volta lá no texto também, vai estar falando como eram organizadas essas vilas, tá bom? Como era a rua delas, como eram as casas, ok? O que se tinha no meio da vila? O que caracterizava um povoamento como vila? Lembra que a tia falou que ela precisava, nós lemos que ela precisava ter pelo menos 2 coisas para passar de povoado para vila? Quais eram essas coisas? O que elas representavam? 7.
Por quais motivos as primeiras vilas e cidades fundadas ficavam perto do mar? Por que as vilas que foram fundadas ficavam perto do mar? Facilitava o quê? Era feito para quê? Então, gente, nós lemos e falamos sobre tudo isso hoje. Se tiver alguma dúvida, precisar ver de novo, volta o vídeo, vê o vídeo do começo para ouvir de novo as explicações. E também leiam um textinho que tem tudo isso lá no texto. Todas as perguntas que trouxe na página 22 e 23 estão lá no texto, tá bom? Beijo no coração de vocês, bom final de semana e até semana que vem.